Hoje nós vamos falar sobre regimes de previdência. Olha, regimes de previdência é o tema da nossa aula de hoje. Então veja só, nós vemos, né, ouvimos falar de previdência social, regime geral de previdência social, mas na verdade, o que a gente tem no Brasil em termos de previdência social? Você, quando estudou a Seguridade Social, o conceito de Seguridade Social, você viu que um dos pilares ou um dos direitos sociais assegurados pela Seguridade Social é a Previdência. E viu lá no artigo 6º da Constituição que a Previdência Social é um direito, a Previdência é um direito social do trabalhador. Sim. Mas nós temos no país os planos chamados básicos de previdência, tá? E o plano que a gente chama de complementar. Então veja aí, nos planos básicos, que na verdade eu posso dizer que são planos públicos de previdência social, eu tenho o regime geral de previdência social e os chamados regimes próprios. E no plano complementar, os chamados regimes de previdência complementar ou planos complementares de previdência. Certo? Então vamos ver cada regime de previdência. E vamos iniciar com o regime geral de previdência social. Veja, você também já viu lá no artigo 201 da Constituição Federal dizendo que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, com caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Né? Então, lá no artigo 201 caput, a Constituição traz que a previdência social no Brasil, ela deve ser organizada sob a forma de regime geral. E é esse regime geral de previdência social que nós vamos falar um pouquinho, né? Só as características principais. Ele foi instituído por meio da Lei 8.213, que quando eu disser para vocês, olha, a lei de benefícios, a lei do regime geral, é exatamente a lei 8.213. Quais são as características do regime geral de previdência social? Caráter contributivo, filiação obrigatória e preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Caráter contributivo. Veja, a previdência do regime geral ou melhor, né? O regime geral de previdência social vai exigir contribuição prévia, vai exigir do segurado que ele contribua para o regime. Filiação obrigatória, sim. Aquelas pessoas físicas que exercem atividade remunerada de forma lícita, tá? De forma lícita, vão estar obrigatoriamente vinculados ao regime geral de previdência social, desde que eles exerçam uma atividade remunerada abrangida pela Lei 8.213, né, enquadrada ali na Lei 8.213, ela passa a ser filiada obrigatória. Não tem a faculdade de pertencer ou não ao regime geral. A filiação é obrigatória. Mesmo que não esteja contribuindo, né? Mesmo que a pessoa, por exemplo, não tenha sido ainda cadastrada, inscrita, ela sabe também, nós sabemos que a filiação é obrigatória, o vínculo a ser criado é obrigatório. A questão do cadastramento e do pagamento da contribuição
vai repercutir na concessão ou não de um benefício, mas a filiação é obrigatória. E a outra característica, equilíbrio financeiro e atuarial. Sim, um dos critérios, um dos objetivos, né, traçados pelo legislador constituinte para a formação do regime geral de previdência social é esse: observar critério que preserve o equilíbrio financeiro. Então, as contas do regime geral de previdência social têm que estar equilibradas financeiramente. E equilíbrio atuarial. O que seria equilíbrio atuarial? Muitas pessoas falam, mas o que é fazer esse cálculo de atuária, né? Veja, esse regime geral, esse plano básico de previdência social, nada mais é do que um seguro, né? Um seguro público de previdência. E esse seguro, ele tem que fazer o cálculo, o estudo, né, de quanto ele tem que cobrar, vamos supor assim, cobrar daqueles segurados para que ele possa ter condições financeiras para conceder o benefício. Vamos comparar esse seguro público com um seguro de automóvel, um seguro de casa, né? Quando se faz um seguro de automóvel, se tem um cálculo atuarial. Por isso que o seguro de carro cujo proprietário é mais velho, quer dizer, acima dos 25, 30 anos, é menor o valor a pagar do seguro. Por quê? Porque a probabilidade, né, de colisão, de furto e etc., é menor do que para aqueles condutores com menos de 25 anos. Entre 18 e 25 anos, houve um estudo que a probabilidade ali é muito maior, né? O jovem, ele sai mais, ele tem a tendência, né, de correr mais, ele tem a tendência de dirigir alcoolizado, né? Tá certo que não pode, mas tem. Então, fazem o cálculo. Se o seu carro, se o automóvel, ele está em grandes centros, né, cuja a probabilidade de furto é maior, se não. Então, isso tudo, o seguro faz o cálculo para te cobrar aquele valor, para que no futuro, se acontecer, né, se ocorrer algum daqueles infortúnios, furto, colisão, perda total e etc., né, invalidez, ele vai cobrir. A mesma coisa é a questão do regime geral de previdência social. Também tem que se ter essa noção, né, de quanto tempo, quantas contribuições seriam necessárias para que aquele segurado se aposente, né? Então, isso tudo tem que ter o quê? Um equilíbrio, tanto financeiro quanto atuarial. Tá? Então, as características do regime geral, elas são o quê? Caráter contributivo, filiação obrigatória e observância do equilíbrio financeiro e atuarial. Agora, veja, o regime geral de previdência social adota o que a gente chama de regime de repartição simples. O que seria o regime de repartição simples? Veja, o que é arrecadado já é utilizado para pagar os benefícios ativos. Então, reparte-se simplesmente, pega o bolo da arrecadação, né, e aqueles recursos já são destinados para o pagamento dos benefícios ativos. Então, no futuro, esse regime geral tem que ter, né, uma garantia para que as futuras gerações também possam ter os seus benefícios. Nós, hoje, que estamos contribuindo para o regime geral, já estamos financiando os benefícios de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade de hoje. Quem é que vai? De onde vão tirar os recursos para a minha aposentadoria, para a aposentadoria do regime geral?
nas futuras gerações que vão contribuir, né? Então, veja, na verdade, os trabalhadores que custeiam, os trabalhadores hoje, né, nós que contribuímos, que custeamos os benefícios ativos, que são pagos atualmente. Os proventos de aposentadoria e pensão pagos pelo regime geral não se sujeitam à incidência de contribuição social. Então, quem hoje já está aposentado pelo regime geral de previdência ou recebe pensão pelo regime geral, não mais contribui. Ele só recebe o benefício. E esses recursos, por causa do regime de repartição simples, vêm das contribuições dos trabalhadores ativos, tá? Inativos não contribuem para o regime geral de previdência social. E o regime geral, ele vai atender, né? Ele vai tentar cobrir, aliás, ele vai cobrir os infortúnios sociais do trabalhador. Como? Veja, incapacidade temporária ou definitiva, diminuição da capacidade laborativa, idade avançada, tempo de serviço ou de contribuição, encargos familiares, pensão por morte, prisão ou morte, amparando nesses dois últimos casos os dependentes dos segurados. Agora, se eu vejo como infortúnio social acobertado pelo regime geral de previdência social, incapacidade temporária ou definitiva, eu estou já de antemão me lembrando, né, do benefício de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez. Ainda que eu não tenha chegado aos benefícios contemplados no regime geral de previdência social, eu já sei que, se um segurado ficar incapaz, definitivamente incapacitado, pelo que eu conheço, né, aí da vida, conhecimento leigo, tem aposentadoria por invalidez. Está aí prisão ou morte para os dependentes do segurado. Sim, em caso de prisão de um segurado de baixa renda, os seus dependentes terão direito ao auxílio reclusão. Em caso de morte do segurado, o regime geral concede aos dependentes a pensão por morte. E aos dependentes... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Incluindo cônjuge, companheiro, homem ou mulher, que também foi um ganho trazido pela Constituição de 88. O regime anterior só dava direito à pensão ao marido, né, se ele fosse inválido. Hoje não, marido e mulher, cônjuge, companheiro ou companheira, são dependentes do regime geral e terão direito à pensão por morte caso o segurado faleça. Encargos familiares. Veja, que encargos familiares poderiam estar aí? Salário família, salário maternidade, né? Porque proteção à maternidade, especialmente a gestante, é um dos eventos
das coberturas previstas na Constituição. Idade avançada. Nós vamos estudar a chamada aposentadoria por idade. Então, são eventos que são infortúnios, são ocorrências que o regime geral vai acobertar, vai amparar. Agora, não vimos aqui, pela Lei 8.213 do regime geral, o desemprego involuntário. Não. Porque, como benefício, o regime geral não concede benefício em razão de desemprego. Ele mesmo exclui o desemprego involuntário como um dos eventos a ser coberto por ele. Então, o que acontece? A Constituição fala que a Previdência Social atenderá à proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Sim, mas em termos de benefício, né, que a gente já até sabe, conhece o seguro-desemprego, ele não é contemplado, ele não é pago pelo regime geral de previdência social, tá? Não. Ele tem receita, né? Recurso próprio que vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador e ele é administrado pelo Ministério do Trabalho, certo? Vamos lá. No caso do regime geral, nós temos os chamados sujeitos ativos, que são os beneficiários, que são aqueles que vão ter direito às chamadas prestações previdenciárias. Esses sujeitos, esses beneficiários, eles são divididos em duas classes, segurados e dependentes. Os segurados, eles também vão ter a sua filiação obrigatória, como eu já disse, desde que exerçam a atividade remunerada abrangida pela lei. Os segurados obrigatórios, eles são classificados em 5 categorias: segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e o segurado especial. E temos ainda, na qualidade de segurado do regime geral, os segurados facultativos, que pelo próprio nome, né, dado, ele se vincula ao regime geral de previdência social por vontade própria. Ele não tem vínculo obrigatório. Por isso, vamos ver mais adiante, ele não pode estar amparado por regime próprio, é vedado, né? A Constituição veda, no artigo 201, parágrafo 5º, que aquela pessoa, aquele servidor que estiver amparado por um regime próprio de previdência, ele não pode se filiar como segurado facultativo do regime geral. Então, ele não está amparado pelo regime próprio e nem tem filiação obrigatória no regime geral. Mas, por vontade própria, ele quer, né? Ele se vincula ao regime geral de previdência social. A outra classe de beneficiários desse regime é a classe de dependentes. A classe de dependentes, ela é dividida em 3 categorias ou 3 classes. Os dependentes, eles não têm uma relação direta com o regime geral. A relação deles vem da o quê? Da ligação com o segurado. Eles precisam comprovar a qualidade de segurado para quê? A qualidade de segurado e a sua dependência em relação a esse segurado, né? Então, na primeira classe, eu vou ter o cônjuge, companheiro e filhos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Na segunda classe, eu terei os pais. E na terceira, os irmãos, também não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválidos ou que possuem deficiência intelectual, mental
ou deficiência grave. Vamos estudar isso tudo separadamente em cada aula. Eu só estou dando a visão geral do regime de previdência. Então, eu tenho como beneficiários os segurados, que têm relação direta, né? E os dependentes, que têm relação indireta com o regime geral. Por quê? Porque por trás deles tem que ter um segurado. Eu sou dependente de um segurado, né? E como prestações previdenciárias, o que esse regime geral oferece para os seus beneficiários? Ele vai oferecer benefícios e serviços, né? Em relação aos benefícios, a gente diz que os benefícios do regime geral, eles são concedidos em razão da titularidade ativa do beneficiário, ou seja, tem benefícios que são para segurados e tem benefícios que são para os dependentes. Então, para o segurado, nós temos os benefícios de auxílio doença, auxílio acidente, salário família, salário maternidade, aposentadorias por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e especial. Eu falo sempre que os benefícios dos segurados, é só lembrar, 2 e 2 são 4. 2 auxílios, auxílio doença e auxílio acidente. 2 salários, salário família e salário maternidade. E 4 aposentadorias, por invalidez, por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Já os dependentes têm apenas direito a 2 benefícios: auxílio reclusal e pensão por morte. Auxílio reclusal e pensão por morte. E, como prestações previdenciárias, eu disse que o regime geral concede benefícios e presta serviços. Os serviços não são separados para segurados ou para dependentes. Os serviços são prestados a todos os beneficiários, segurados e dependentes. Então, nós temos como serviços do regime geral o serviço social e a reabilitação profissional. Então, serviços nós temos como reabilitação profissional e o próprio serviço social. Então, veja só, eu tenho, de um lado, o Estado, representado aí pelo INSS, uma autarquia federal vinculada atualmente ao Ministério do Desenvolvimento Social, né, que vai gerir esse regime geral de previdência social. Do outro, para receber as prestações previdenciárias, eu tenho os segurados e os dependentes. E como objeto dessa prestação, eu tenho os benefícios e os serviços. Tá, mas nós tínhamos falado, né, do regime geral de previdência social. Sim, vimos as características principais e quem são os beneficiários e as prestações. Então, agora, veja uma questão que veio no último concurso do INSS. Com relação ao regime geral de previdência social, julgue o item que se segue. O regime geral de previdência social, RGPS, tem como princípio a universalidade de cobertura, o que significa que os segurados vinculados a esse regime e seus dependentes têm direito aos mesmos benefícios e serviços. Veja só, você já viu em aula anterior que sobre os princípios da Seguridade Social, né? Um dos princípios da Seguridade Social é a universalidade da cobertura e do atendimento. Lá na Lei 8.213, nós não temos enfaticamente
universalidade da cobertura e do atendimento. Não. Mas como é um princípio da Seguridade Social, ele vai atingir saúde, previdência e assistência social. Agora, olha só o que está dizendo. O regime geral, né, ele de acordo com o princípio da universalidade, significa que os segurados vinculados a esse regime e seus dependentes têm direito aos mesmos benefícios e serviços. É verdade? Eles têm direito aos mesmos benefícios? Não. Eu demonstrei para vocês que os benefícios, eles são concedidos em razão de quê? Da titularidade ativa do sujeito da relação previdenciária. Então, eles são para segurados uns e para os dependentes outros. Então, eu vou colocar aqui como errado, né? O item está errado. Uma questão muito simples que na hora a pessoa tremeu. Tremeu por quê? Primeiro que ela quis, ai meu Deus, princípio da universalidade. Cobre tudo e atende a todos. Sim, dentro da possibilidade. Agora, não viu o final, né? Tem os mesmos benefícios? Era só o início do nosso curso, era só o início das nossas aulas que você marcaria com muita certeza que esse item estaria errado, né? Então, cuidado, porque às vezes um conceito pequenininho que passa despercebido, na hora te ajuda. Os conceitos são essenciais. Vamos ver agora o regime próprio de previdência social. Você não viu os planos básicos, os planos públicos? Eles são o regime geral e os regimes próprios de previdência social. O que seria o regime próprio de previdência social? Eu te chamo para ir lá no artigo 40 da Constituição Federal, no seu caput, dispõe: aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Veja só, o regime próprio de previdência social, que na verdade cada ente federado tem que ter o seu, não pode se utilizar de um regime de outro ente federado. O regime próprio, ele vai ser criado para amparar quem? Para amparar o servidor público. Qualquer servidor público? Não. O servidor público que ocupa cargo efetivo, né? Seja na União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios ou mesmo nas suas autarquias e fundações.
E quais são as características que você já percebe aí no artigo 40? Olha, caráter contributivo e solidário. Caráter contributivo e solidário. Então, tem contribuição, sim, né? Exige contribuição, sim, para o regime próprio de previdência social. E exige contribuição de quem? Quem vai custear o regime próprio? Ora, contribuição do ente federado, do ente público, né? União, Estado, DF, município. Contribuição dos servidores ativos e contribuição também dos servidores inativos e pensionistas. Veja, no regime geral de previdência social, em termos de trabalhadores, eu tenho contribuição apenas dos trabalhadores em atividade. Não se tem contribuição incidente sobre os proventos de aposentadorias e pensões pagos pelo regime geral de previdência social. No regime próprio, eu tenho contribuição dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas. Olha aí a característica. Também, observar critério que preserve o equilíbrio financeiro e atuarial. Também presente essa característica no regime geral de previdência social. Esse regime próprio, né, ele vai ser instituído por lei, por uma lei de cada ente federado que criá-lo. Então, a União cria o seu regime próprio através de lei. Os estados, o Distrito Federal, os municípios. Nós temos hoje no Brasil a União, os estados e o DF, todos eles já criaram, já instituíram os seus regimes de previdência, regime próprio de previdência para os seus servidores, incluindo aí os seus servidores, os das autarquias e fundações públicas, né, da sua administração. Sim, os municípios, nem todos já instituíram regime próprio. Então, eu tenho servidor municipal que não vai estar amparado por um regime próprio, porque o município simplesmente não instituiu. Mas ele vai ficar sem amparo previdenciário público? Não. Ele vai ficar amparado pelo regime geral, né? Ele está exercendo uma atividade remunerada e, como não tem regime próprio naquele município, ele fica amparado pelo regime geral de previdência social. Em termos de competência legislativa, cabe à União editar as normas gerais sobre regime próprio de previdência social, o que já nós temos a Lei 9.717 de 1998, que trata, né, sobre normas gerais dos regimes próprios de previdência. Agora, cuidado, né? Eu sempre falo, olha, apenas os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo é que vão estar amparados pelo regime próprio. Eu não posso ter, eu não posso ter no regime próprio servidores que não ocupem cargo efetivo. Se eu tiver servidores, por exemplo, ocupando exclusivamente cargo em comissão, ele vai estar amparado pelo regime geral e não pelo regime próprio. Se eu tiver servidores contratados temporariamente, né, não ocupando cargo público efetivo, eles vão estar cobertados pelo regime geral de previdência social. Então, o regime próprio só pode amparar o quê? Servidores públicos ocupantes de cargo público efetivo. Por isso eu coloquei para você, olha, os servidores titulares apenas de cargos em comissão, né, quer dizer, exercem exclusivamente cargos comissionados, eles são segurados do regime geral sempre. Também são filiados ao regime geral
os agentes que trabalham para a administração pública submetidos ao regime da CLT. Então, eu vejo lá os funcionários, né, de empresas públicas, de sociedades de economia mista, né, que fazem parte da administração indireta, são assegurados do regime geral e não do regime próprio. Veja, também aqueles os servidores temporários, né, também são do regime próprio de previdência social, certo? Aí veja a questão. Com relação ao regime geral de previdência social, julgue o item que se segue. Ué, professor, a senhora colocou uma questão de regime geral falando de regime próprio? Veja por quê. O RGPS constitui um gênero do qual são espécies a previdência dos servidores públicos, a dos trabalhadores empregados da iniciativa privada e a dos trabalhadores autônomos. Certo ou errado? Errado. E errado por quê? Né? Olha, o gênero não é o regime geral. O regime próprio que vai amparar o servidor público, ele não está dentro do regime geral. São regimes distintos, com características, inclusive, bem distintas, né? Então, o regime geral é uma espécie de regime de previdência. O regime próprio também. Todos os dois regimes públicos de previdência social com filiação obrigatória, mas com características específicas, com características próprias. Então, dizer que o RGPS constitui um gênero da qual são espécies a previdência dos servidores públicos, não. A previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, né, vai ser pelo regime próprio de previdência social quando instituído por lei. Então, veja mais um item errado. Agora eu pergunto, eu posso dizer, os servidores públicos que ocupam cargo público efetivo estão amparados pelo regime próprio de previdência social, certo ou errado? Errado. Tá? Errado. Porque eu tenho servidor público municipal que não está amparado pelo regime próprio, simplesmente porque o município não instituiu. Então, eu posso dizer que os servidores públicos ocupantes de cargo público efetivo da União, dos Estados e do Distrito Federal estão amparados por regime próprio de previdência social? Sim, porque todos esses entes federados já instituíram o seu regime próprio. Eu não posso generalizar. E a CESP, ela, como sabe que a União, os Estados, o DF, já instituíram os seus regimes, cada um o seu regime próprio de previdência, ela pode partir do princípio, né, e colocar assim, um servidor público ocupante de cargo efetivo no estado do Pará é abrangido, é cobertado pelo regime próprio. Certo. Né? Ou falar desse servidor e já trazer as características do regime próprio. Por quê? Porque todo mundo sabe, você também, que os estados já instituíram o regime próprio para os seus servidores. Agora, eu não posso falar, um servidor público municipal, né, pertence ao regime próprio. Não, um servidor público municipal, amparado pelo regime próprio daquele município, aí sim. Se ele não fala nada, se ele não fala que ele está amparado pelo regime próprio daquele município, eu sei que ele vai estar amparado pelo regime geral de previdência social. Então, cuidado, porque a gente tende a generalizar, né? Todo servidor público ocupante de cargo efetivo está amparado pelo regime próprio de previdência. Não. Tem município que ainda não instituiu. E se não instituiu, aqueles servidores estão no regime geral de previdência social. Tá?
Como planos complementares, né, nós temos o regime de previdência privada. O regime de previdência privada de natureza complementar. Veja aí o que o artigo 202 da Constituição traz. O regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Veja, regime de previdência complementar tem natureza facultativa. A adesão é facultativa. A adesão é se a pessoa quiser. E esses regimes de previdência complementar, ele é autônomo em relação ao regime geral. Ele não tem vínculo com o regime geral, né? Por quê? Você pode pertencer ao regime geral e não querer aderir ao regime de previdência privada. Você pode não pertencer ao regime geral e querer pertencer, querer contratar um plano de previdência complementar privado. Então, ele é autônomo, tá? Autônomo, complementar e facultativo. Baseado na constituição de reservas, que garanta o benefício contratado e é regulado por lei complementar. Ora, uma das características da previdência complementar, da previdência pública, né, é o regime de capitalização. Ela é organizada através do financiamento por capitalização. O que é o regime de capitalização? O regime de capitalização vai o quê? Vai recolher, vai receber aquelas contribuições, constituindo o quê? Uma reserva. Aquela reserva, de acordo com os regulamentos de cada plano, né, vão servir para quê? Para, no futuro, pagar os benefícios do regime de previdência complementar. Então, no Brasil, eu tenho que a previdência privada, ela adota o quê? O regime de capitalização. E não temos a característica da solidariedade, como temos no regime próprio e no regime geral de previdência social. Então, no regime de previdência complementar, nós não temos o caráter de solidariedade. Não. Cada um vai contribuir e constituindo a sua reserva. Então, a ideia fundamental no regime de capitalização é a formação de reservas. Para quê? Para garantir as prestações futuras aos beneficiários, ou, né, a gente chama de participantes ou e assistidos. Então, não tem, são características bem diferentes do regime geral e do regime próprio e do regime complementar. Veja aí, as contribuições previdenciárias, elas são acumuladas em fundos de pensões ou em contas específicas e aplicadas no mercado financeiro, ou em outros ativos ao longo da vida ativa do segurado ou do participante, o melhor nome aí. Quando o segurado passa para a inatividade, ele tem de volta, né, o que contribuiu acrescido com os rendimentos do capital. Por isso, o regime de capitalização. O próprio artigo 200... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa.
10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. E 2, parágrafo 2º, diz o quê? Que as contribuições do empregador, porque ele também vai participar, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, nos regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes. Isso quer dizer o quê? Ora, se uma empresa, um empregador for disponibilizar um plano de previdência complementar para os seus empregados e ela vai contribuir, aquela contribuição que ela faz, né, não incorpora a remuneração do trabalhador, do empregado. Não faz parte da remuneração. Então, veja, não integram o contrato de trabalho. Parágrafo 3º, importantíssimo para nós depois de estudarmos o regime de previdência complementar. É vedado o aporte de recursos a entidades de previdência privada pela União, estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador. Eu vou explicar. Situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Veja, a União, estados, DF, municípios e toda administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, outras entidades públicas não poderão aportar recursos para o regime, para planos de previdência complementar, a não ser que elas sejam patrocinadores. Como? A não ser que elas o quê? Sejam as que vão instituir o plano de previdência complementar para os seus servidores ou empregados, dependendo do caso. Aí sim, como patrocinador, ela vai também pagar eles vão também pagar as suas contribuições. E essa contribuição a Constituição determina que ela não pode exceder aquela do participante, ou seja, aquela que o servidor ou o empregado vai ter que pagar. Tá? Então, não pode dar recursos públicos para a previdência complementar, que ela tem natureza privada, a não ser a contribuição que eles fazem como patrocinadores, certo? Vamos lá. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada. Veja só, o regime de previdência complementar, ele é regulado segundo o artigo 202 caput da Constituição por lei complementar. No caso, ele vai mais específico que nas relações entre União, né, e os seus participantes, quando a União, os estados, Sociedade de Economia Mista, município, etc., eles forem instituir entidades de previdência complementar, de previdência privada para os seus servidores ou seus empregados, né,
o que acontece? Isso tem que estar regulamentado por uma lei complementar. Então, nós temos a lei complementar que regula exatamente essas relações, que é a Lei Complementar 108 de 2001. Vamos estudar quando estudarmos Previdência Complementar. Então, a lei complementar própria para disciplinar essa relação entre, né, os patrocinadores e as entidades fechadas de previdência privada. Já falei essa parte para vocês, e aí vem o parágrafo 6º e diz assim: a lei complementar a que se refere o parágrafo 4º, que é exatamente a lei complementar que eu tenho hoje, a Lei 108, estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Exatamente, né? A Lei Complementar 108, obedecendo aos parágrafos 4º e 6º do artigo 202 da Constituição Federal, diz isso, né? Faz isso. Ela vai designar quem são os membros, né? Quantos são, quais são as suas atribuições, quem nomeia, né? Tudo a participação em órgãos colegiados dos próprios participantes ou mesmo das diretorias e dos conselhos. Então, isso é feito pela Lei Complementar 108, com obediência ao parágrafo 6º do artigo 202 da Constituição Federal. Veja lá. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores, titulares de cargos efetivos, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime próprio, tá? O limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Nós encontramos essa previsão, no parágrafo 14 do artigo 40. Até então, nós estávamos falando do regime de previdência complementar, as características, né, e vedações dispostas na Constituição. Agora, eu estou dizendo o seguinte: ora, a União, os estados, o DF e os municípios, que já têm seus regimes próprios, né, cada um com regime próprio para os seus servidores, se eles instituírem o regime de previdência complementar para esses servidores, a partir dali, da instituição, eles podem, para os servidores que entrarem a partir dali, eles vão ter, na verdade, né, porque já colocaram dessa maneira na lei, o valor da aposentadoria e da pensão limitado ao teto dos benefícios do INSS. Agora, cuidado, né? Teremos que ter cuidado porque esse regime de previdência complementar, ele vai ser instituído por lei, não lei complementar. Regulamentação do regime de previdência complementar é que é feita por lei complementar. Lei 109 de 2001 edita normas gerais. Lei 108, ela trata da relação entre a União, estados, toda a administração com as entidades fechadas de previdência complementar. Agora, no caso da União, dos estados, do DF e dos municípios que já têm seus regimes próprios, se eles forem instituir o regime de previdência complementar, a partir da instituição, os servidores que ingressarem ali, a partir da vigência desse plano de previdência complementar, poderão ter os seus benefícios de aposentadoria e pensão fixados no limite dos benefícios, do valor dos benefícios dados pelo regime geral de previdência social. Então, veja lá que a Constituição, ela fala que, no caso, esses planos de previdência complementar, eles só podem
conceder benefícios na modalidade de contribuição definida. O que seria isso, né? Só define a contribuição e não já previamente o valor do benefício. Só modalidade de contribuição definida. Define-se a contribuição, mas não o valor, né, específico do benefício. Tá ok? Então, cuidado. Então, a gente fala assim, vai instituir regime de previdência complementar, vai criar uma entidade, através de uma entidade de previdência complementar fechada, né? Essa entidade de previdência complementar fechada, ela é constituída por meio de fundação ou de sociedade civil sem finalidade lucrativa. Sem finalidade lucrativa e vai aí contemplar os grupos fechados, como empregados, né, das empresas, servidores dos entes federados, mesmo associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, setorial ou classista. Então, pelo próprio nome, entidade de previdência fechada é para um grupo, os servidores, para os empregados de uma determinada empresa, por exemplo, o Banco do Brasil, né, a Caixa Econômica, então, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica e Empresa Pública, todos dois têm o seu plano de previdência complementar para os seus empregados, através de uma entidade fechada de previdência complementar. A União, por meio da Lei 12.618 de 2012, instituiu o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais. E temos lá a instituição das fundações de previdência complementar, que contempla uma, os servidores do Executivo e Legislativo, e a outra que está contemplando os servidores do Judiciário. Então, através de fundação, certo? Então, fico aqui. Nós, então, comentamos sobre a existência de regimes de previdência, o nosso grande regime geral, que é o foco, né, é a atenção maior dos nossos estudos, os regimes próprios de previdência, com todas as suas características, e falamos um pouco também dos planos complementares, do regime de previdência privada, do regime de previdência complementar. Vamos estudar cada um separadamente. O que traz o regime geral de previdência social, o regime próprio, especificamente no nosso curso aqui, o regime próprio de previdência social para os servidores da União e as características da previdência complementar em relação a todas as pessoas e depois especificamente em relação aos servidores públicos federais. E aí eu gostaria que você, né, avaliasse a nossa aula trazendo críticas e sugestões, ok? Um grande abraço para você. Até a próxima aula com um novo tema de previdência. Até lá. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.